Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. No último bloco, nós tratamos sobre a temática do acesso à justiça, de como que a tutela coletiva de direitos está relacionada com direitos do acesso à justiça, em suas 3 ondas, e também correlacionando isso com os direitos humanos e as vantagens dessa tutela coletiva de direitos. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos dar um passo além e a gente vai tratar de como que deu essa criação desse microsistema de tutela de direitos coletivos, de onde que ele foi inspirado, como que ele surgiu, que outras experiências nós tivemos no mundo e quais são as espécies de ação que nós temos no Brasil para a tutela desses direitos. Então, vamos lá. Primeiramente, há indícios no direito romano de ações que se relega, de certo modo, alguma correlação com as ações coletivas que nós temos hoje. Nas chamadas actiones populares do direito romano, o indivíduo deveria demonstrar que havia um interesse público para que pudesse ajuizar aquela ação popular. No âmbito do direito medieval, a gente perdeu um pouco, de certo modo, essa tradição dessas chamadas actiones populares, mas a gente teve, de certo modo, algumas ações que podem se assemelhar com o que nós temos hoje, que são as ações coletivas. Naquela oportunidade, no direito medievo, sobretudo no direito consuetudinário, o direito costumeiro, existiam certas ações que parecem com o que nós temos hoje, mas a verdade é que não havia uma real sistematização dessas ações, não havia uma grande preocupação com a questão da legitimidade, sobre como que um indivíduo vai poder tutelar direitos da coletividade. O que havia naquele momento era uma falta de separação entre indivíduo e comunidade, própria daquele direito e própria daqueles tempos. Com o advento da modernidade, com o surgimento de um individualismo que a gente entende como exacerbado, com o surgimento de uma ótica liberal, essas ações foram reduzidas em vez de aumentadas. E essas ações coletivas, Na modernidade, essas ações elas foram reduzidas, de certo modo, porque a gente teve um surgimento de um individualismo exacerbado em contraposição com aquela ideia de que o indivíduo e comunidade fazem parte da mesma esfera, que estava presente no direito medieval e, de certo modo, nas ações populares romanas. Mauro Capelletti, no ano de 1974, salvo engano, num congresso em Florença, ele trouxe contributos teóricos de extrema importância para isso. Não porque ele identificou que existiam direitos difusos e coletivos, porque essa construção já havia sido feita por diversos teóricos, como nós falamos, até essa ideia de gerações de direitos fundamentais, de direitos humanos, essa ideia de que existem direitos que são titularizados por toda a coletividade. Mas qual que foi a maior contribuição do Mauro Capelletti e de outros autores italianos nesse congresso, nessa conferência lá em Florença, na Itália? É que eles identificaram que era necessário uma sistemática própria para a tutela desses direitos.
e que o processo individual de cunho liberal, ele não era capaz de dar conta das individualidades e das peculiaridades desses direitos difusos, dos direitos coletivos em sentido estrito, que nós vamos tratar. No âmbito dos Estados Unidos, nós tivemos um primeiro fenômeno que é utilizado em vários países do mundo como inspiração e até mesmo no Brasil. São chamadas class actions do direito norte-americano. No direito norte-americano, criou-se a possibilidade do indivíduo, provando ser um legitimado adequado. Então, diferente do que nós temos aqui no direito brasileiro, que são legitimados ideológicos e coletivos, que têm legitimidade para ajuizar esse tipo de ação, no direito norte-americano, a gente tem uma legitimidade ampla. Então, o indivíduo, a associação, ele vai ter que provar que ele tem legitimidade adequada para ajuizar uma ação coletiva. E aí o juiz vai analisar, no caso concreto, se ele é realmente parte legítima para pleitear esses direitos em nome da coletividade. Para além disso, incorporamos desse direito norte-americano, dessa sistemática das class actions, diversos instrumentos. A questão do fluid recovery, que é a possibilidade de legitimados coletivos no Brasil, ajuizarem e liquidarem a reparação de danos dos indivíduos, das partes individuais, para que não haja impunidade, para que haja de fato uma reparação integral do dano. Isso foi inspirado do direito norte-americano. Assim como lá no Brasil nós também temos essa sistemática de que, mesmo que o indivíduo ele não participe da ação coletiva, ele pode se beneficiar dos efeitos dessa decisão coletiva. Então vamos imaginar lá o caso da mineradora Serra Bonita, lá na cidade de Moeda, aqui no estado de Minas Gerais. Mesmo que o trabalhador ele não participe dessa ação coletiva, ele vai poder ser beneficiado pela coisa julgada coletiva. E a gente vai falar ao longo do curso de várias formas como que o particular ele pode se beneficiar dessa tutela coletiva de direitos. Também do direito norte-americano, a gente tem uma dispensa de autorização individual. Então, o sindicato no Brasil, se ele ajuizar uma ação coletiva para pleitear direitos individuais homogêneos, que a gente vai entender na próxima aula, no próximo bloco, o que é um direito individual homogêneo, mas que, numa pequena síntese, é aquele direito acidentalmente coletivo que pode ser pleiteado coletivamente. Então, mesmo que eu não permita, que eu não dê autorização para o sindicato, que é considerado um legitimado coletivo ideológico, o sindicato vai poder entrar com uma ação coletiva, sem a minha autorização. E isso, de certo modo, é uma inspiração do sistema das class actions, do direito norte-americano. Vamos, então, falar do microsistema de tutela de direitos coletivos no Brasil, tratando de como se deu o histórico de criação das leis e regulamentos que vão direcionar, que vão dar balizas para a atuação coletiva. A primeira lei que tratou desse temática no Brasil foi a chamada Lei de Ação Popular. A Lei de Ação Popular, ela foi criada no ano de 1965, antes mesmo que o GART
e o Capelletti têm um tratado sobre as ondas, sobre a segunda onda de acesso à justiça, a segunda onda renovatória. Então, embora não houvesse um regramento dela, um regramento e uma sistematização do que é uma ação coletiva, no ano de 1965 no Brasil foi criada essa ação popular. E qual que é a relevância dessa ação popular? Nela, o cidadão e não o legitimado coletivo vai poder entrar com uma ação em face do poder público quando houver uma ilegalidade, um abuso de poder que resvale em direitos, como, por exemplo, meio ambiente, patrimônio histórico. Então, um autor brasileiro muito famoso, que é o Barbosa Moreira, ele vai falar, olha, no Brasil a gente já tinha um instituto parecido, de tutela coletiva de direitos. Embora não haja uma sistematização de quem são os legitimados para a ação coletiva e toda uma sistemática própria, bem sistematizada de coisa julgada, muito antes a gente já tinha essa ação popular, que é uma forma de tutela de direitos difusos. O indivíduo, quando ele pleiteia e fala que existe uma ilegalidade ou abuso de poder que está relacionado com direitos, por exemplo, ao patrimônio histórico, esse direito não pertence a ele, pertence à coletividade como um todo. Então é por isso que o Barbosa Moreira fala que a primeira ação coletiva brasileira é a ação popular. Na doutrina processual coletiva trabalhista, há quem diga que na Justiça do Trabalho já havia também uma ação que é chamada de dissídio coletivo e também as ações de cumprimento, que desde a redação original da CLT, no ano de 1943, já tutelavam esses direitos coletivos. E, no caso, direitos pertencentes a uma categoria de trabalhadores, né, que estão vinculadas a um sindicato e que já era possível na Justiça do Trabalho. Então, a doutrina processual coletiva reivindica o pioneirismo da Justiça do Trabalho nesse tocante. Mas, ao meu ver, a real sistematização de um sistema coletivo de acesso à justiça, ele vai se dar com a Lei da Ação Civil Pública, no ano de 1985. A Lei da Ação Civil Pública, ela é inovadora e ela pode ser considerada um instrumento que, de fato, sistematiza a tutela coletiva de direitos, porque cria um rol de legitimados coletivos para a tutela desses direitos, como exemplo o Ministério Público, no caso específico lá da violação de direitos da mineradora Serra Bonita, do rompimento da barragem, nós vamos ter a possibilidade de atuação do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, como também do Ministério Público do Trabalho, para tutela de direitos que resvalem em questões trabalhistas. Essa Lei de Ação Civil Pública também trata de outros legitimados, como associações. Então, vejam-se que criou-se, de certo modo, uma sistematização muito maior de como que se dá a tutela de direitos coletivos no Brasil. Além disso, foi criado o inquérito civil. O inquérito civil é um mecanismo de apuração de irregularidades. Então, muitas vezes, antes de entrar com uma ação civil pública, o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público do Trabalho, eles vão apurar essas irregularidades por meio de um inquérito civil, que é um instrumento extrajudicial. E que, às vezes, no decorrer desse inquérito civil,
chega-se a um termo de ajustamento de conduta, em que a própria empresa ela assume os erros, assume as irregularidades, ela repara os danos cometidos. Então, de certo modo, criou-se a Lei de Ação Civil Pública, ela cria um verdadeiro marco no direito brasileiro para a tutela coletiva de direitos. No ano de 1988, a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal, além de elencar diversos direitos difusos, direito ao meio ambiente, no artigo 225 da Constituição Federal, o direito à infância, adolescência e juventude, artigo 227, que se a gente analisar de modo amplo, é um direito que não pertence a uma categoria X de pessoas, que é facilmente identificada. Ela tem titularidade difusa. A Constituição Federal, ao mesmo tempo, ela confere legitimidade constitucional ao Ministério Público para tutelar esses direitos. Está no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. Então, ele, de certo modo, a Constituição Federal constitucionaliza a ação civil pública e constitucionaliza a legitimidade do Ministério Público em ajuizar esse tipo de demanda. 2 anos depois, o Código de Defesa do Consumidor ele vai promover uma outra transformação. E junto com a Lei de Ação Civil Pública e a Constituição Federal, a gente pode enquadrá-los como o núcleo duro, o núcleo fundamental da tutela coletiva de direitos no Brasil. E é por isso que elas estão de azul, ao contrário das outras leis. As outras leis são importantes, mas o núcleo fundamental é Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal e a Lei da Ação Civil Pública. O Código de Defesa do Consumidor, ele inova porque ele vai classificar os direitos coletivos em sentido amplo em direitos difusos, que são aqueles que têm titulares indeterminados, e que a gente vai tratar um pouco melhor dessas classificações no próximo bloco, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos são trazidos de forma inovadora pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai chamar essa ação coletiva de ação civil coletiva, ao contrário da ação civil pública. Mas entende-se hoje que não existe diferença alguma entre essas duas ações. Entende-se hoje que há, na verdade, ações coletivas. O nome dado a ela pouco importa. Antigamente, existia uma parcela da doutrina que falava, olha, direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos são tutelados por meio de ações civis públicas. E aí a gente vai aplicar a Lei de Ação Civil Pública. E a ação civil coletiva, ela vai servir para tutela de direitos individuais homogêneos, muitas vezes direitos de consumidores. Hoje em dia entende-se que as duas ações são a mesma ação. A gente fala em ação coletiva só, em sentido amplo. E, na verdade, a gente fala em microsistema de tutela de direitos coletivos justamente porque não existe um instrumento só para tutela desses direitos. Existem vários. Existe a lei do mandado de injunção, que também o mandado de injunção coletivo foi criado na Constituição Federal e tem uma lei própria sobre isso. A lei do mandado de segurança, do ano de 2009, que também constitucionaliza,
de certa forma, dá uma regulamentação para o mandato de segurança coletivo, que foi anunciado na Constituição Federal, e que também é uma outra ação coletiva. A gente tem outras leis de direito material, a gente tem a lei número 6938 de 1981, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei material, mas que ela vai ser usada o tempo inteiro nas ações coletivas. A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando a gente for tutelar direitos de crianças e adolescentes também vão ser utilizados. A gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e esses temas específicos vão ser tratados numa segunda parte desse curso de Direitos Humanos. Mas na aula de hoje é importante que vocês tenham ciência que nós não temos uma lei só para regular a tutela coletiva de direitos. Nós temos várias. Em azul, que estão nesses slides, é o núcleo duro. Mas não necessariamente serão só essas ações, essas leis que vão ser utilizadas. E aí é importante que o intérprete, o profissional do direito, ele tenha ciência disso. Porque muitas vezes são utilizadas interpretações equivocadas, muitas vezes por desconhecimento desse microsistema de tutela coletiva de direitos. Nós não vamos usar a CLT quando a gente for analisar a extensão do dano moral coletivo. Nós não vamos usar o CPC quando a gente estiver falando de normas para tutelar o processo coletivo. Primeiro a gente vai analisar, temos alguma solução nessas leis que estão em azul? Se não tiver uma solução adequada nesse núcleo duro, aí nós vamos para as outras leis que estão espraiadas pelo ordenamento constitucional e pelo ordenamento jurídico. Mas não necessariamente nós vamos precisar, nós estamos lidando com o direito do trabalho, nós vamos lidar com a CLT. A CLT vai ser utilizada de forma subsidiária. Primeiro nós vamos analisar as leis próprias de tutela de direitos coletivos e depois, se a gente não conseguir achar uma solução nesse microsistema, que a gente vai trabalhar com outras leis e com outros ordenamentos. Então é importante que a gente tenha essa noção e essa ciência, porque as soluções dadas pelo direito coletivo e por esse microsistema são totalmente diversas do microsistema individual. A coisa julgada no CPC, ela em regra interpartes. Aqui, nesse microsistema de tutela de direitos coletivos, a coisa julgada vai ser em regra ultra partes ou erga omnes. Ou seja, vai ser direcionada ou para toda uma categoria de pessoas ou para toda a coletividade de modo indistinto. Então é importante que nós tenhamos essas diferenças, essa ciência de que qual a lei vai ser aplicada nessa tutela de direitos. Então, neste bloco, nós vimos o histórico mundial de desenvolvimento dessas ações no mundo, no direito romano, no direito medieval, nos sistemas das class actions que nós no Brasil bebemos para criar o nosso microsistema, mas que ao mesmo tempo nós temos algumas peculiaridades que nós vamos trabalhar ao longo do curso também. Nós trabalhamos o desenvolvimento desse microsistema no Brasil. Primeiro nós tivemos a Lei de Ação Popular, depois nós tivemos a Lei da Ação Civil Pública, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor,
e várias outras leis que vieram depois para regulamentar esses direitos. No próximo bloco, nós vamos falar da classificação dos direitos em direitos individuais homogêneos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos. É isso e até o próximo bloco. Um abraço. Conto com vocês.